Sejam bem-vindos a mais uma reunião virtual do Lar de Teresa. Sempre pedimos, são reuniões virtuais, para que nós ampliemos o nosso público, né? Para que deem lá o nosso like, compartilhem sempre essas gravações, que nós sabemos que são tão importantes esses temas para nós, né? Nós, talvez como todos saibam, nós sempre alternamos temas do Livro dos Espíritos e do Evangelho, mas hoje nós vamos ter um tema especial, um tema que, cujo título é Ora e Confia. E quem vai nos trazer esse tema é a nossa Graça Pereira, nossa companheira do Lar de Teresa. E por isso nós vamos pedir a Graça para dar as palavras iniciais para ela, para nos saudar. Graça, por favor, suas palavras iniciais. Saudação a todos, né? E que nós reflitamos sobre a importância da oração e a importância da nossa fé. Lembremos sempre de Jesus. Tua fé te curou, a tua fé te salvou. Muita paz. Obrigado, Graça. Então, nós agora vamos fazer a nossa leitura inicial e vamos nos prepararmos para essas reflexões que a Graça vem nos trazer. Que a paz de Jesus possa estar conosco. Vamos fazer as nossas reflexões. A página de hoje, né, do livro Fonte Viva, como vocês podem ver, e ela começa com uma citação da carta de Paulo aos Hebreus. Tem o título Não rejeiteis a confiança, nosso tema da carta. E começa com essa citação. Não rejeiteis, pois, a vossa confiança que tem avultado galardão. E o que ela nos diz? Não lances fora a confiança que te alimenta o coração. Muitas vezes, o progresso aparente dos ímpios desencoraja o fervor das almas tíbias. A virtude vacilante recua ante o vício que parece vitorioso. Confrange-se o crente frágil perante o malfeitor que se destaca, aureolado de louros. Todavia, se aceitamos Jesus por nosso divino mestre, é preciso receber o mundo por nosso educandário. E a escola nos revela que a romagem carnal é simples estágio do espírito no campo imenso da vida. Todos os séculos tiveram soberanos dominadores. Muitos se erigiram em pedestais de ouro e poder ao preço do sangue e das lágrimas de seus contemporâneos. Muitos ganharam batalhas de ódio, outros monopolizaram o pão. Alguns comandaram a vida política, outros adquiriram o temor popular. Entretanto, passaram todos. Por prêmio terrestre, as laboriosas empresas que se consagraram receberam apenas o sepulcro faustoso em que sobressaem na casa fria da morte. Não rejeites a fé, porque a passagem educativa pela terra te impõe a visão aflitiva os quadros do jogo das convenções humanas. Lembra-te da imortalidade, nossa divina herança. Por onde fores, conduze tua alma como fonte preciosa de compreensão e serviço. Onde estiveres, seja generoso, otimista e diligente no bem. A carne é apenas tua veste. Luta e aprimora-te, trabalha e realiza com o Cristo. E aguarda confiante o futuro na certeza de que a vida hoje te espera sempre justiceira amanhã. É uma página de Emmanuel, como nós vimos aqui. Vamos, então, nos prepararmos nosso ambiente de todos nós, unidos pelo pensamento, fazendo a nossa oração e pedindo. Mestre querido, aqui estamos mais uma vez reunidos em teu nome e nos disseste que estarias sempre conosco quando estivéssemos reunidos em dois ou mais. Nós lhe pedimos, mestre, que possas realmente estar conosco, que nós possamos perceber a sua luz, perceber as suas bênçãos, que nós bem possamos aproveitar esses momentos de reflexão, que nós sabemos ser tão importantes para nós. Envolve a nossa graça, as suas bênçãos, que ela possa trazer para nós as nossas melhores
posições, as nossas melhores reflexões sobre esse tema. Em nome de nossos benfeitores, mestre querido, em teu nome, mas sobretudo em nome de Deus, nosso Pai, é que nós pedimos agora para iniciarmos as nossas reflexões de hoje. Que assim possa ser, graças a Deus. Graça, então, por favor, a palavra é sua. Obrigada. Então, vamos ao nosso tema, às reflexões sobre a nossa oração e a necessidade da nossa confiança. Ora e confia. Existe uma palavrinha que Emmanuel coloca ao final já chegando ao final da mensagem, que tem apenas 2 letrinhas, né? Para nós, na língua portuguesa. Mas e significa isso, confiança. Fé, que vem do latim fides, né? Que significa isso, confiança. Então, quando Emmanuel coloca ora e confia, ele, na verdade, está nos falando da necessidade da nossa fé quando oramos. E por isso que ele coloca: não lances fora a confiança que te alimenta o coração. O que será que Emmanuel começa nos falando desse alimento do coração? Quando nós duvidamos, quando nós estamos em aflição, como o coração fica? Ele acelera os batimentos, nós ficamos inquietos e o acelerar dos batimentos mexe com todo o nosso organismo. Então, quando nós confiamos, quando nós temos fé, aquela fé de que Jesus falava, a tua fé te salvou, a tua fé te curou, nosso coração se aquieta, os batimentos vão voltando ao normal, e nós vamos, o nosso organismo vai voltando à calma, voltando ao equilíbrio. Então, por isso que Emmanuel diz aqui: não lances fora a confiança que te alimenta o coração. E como Jesus nos lembrou, onde está o teu coração, aí está o teu tesouro, né? E então, já caminhando para o final da mensagem, ele diz assim: não rejeites a fé, porque a passagem educativa pela terra te imponha a visão aflitiva, os quadros no jogo das convenções humanas. O que ele está destacando? A importância da nossa fé. Vamos lembrar de Jesus, né? As pessoas que ali chegavam buscando Jesus e muitas vezes a cura de suas doenças, dos seus males, eles iam com fé, confiavam em Jesus. E nós vamos lembrar, por exemplo, da mulher hemorroíça. A mulher hemorroíça, ela já tinha aquela hemorragia há 12 anos. E a mulher que perdia sangue naquela sociedade era considerada impura. Então, por isso, ela foi rejeitada pela família. Então, ela estava há 12 anos buscando a, a cura e não encontrava. E ali, então, o último recurso dela, para ela era a salvação, era Jesus. Quando falaram de Jesus, ela foi buscá-lo.
E a sua fé era tamanha que ela pensava: se eu tocar a fímbria da sua túnica, ficarei curada. Olha o tamanho dessa fé. Lembra de Jesus dizendo: se tiverdes fé do tamanho do grão da mostarda, sereis capazes de deslocar a montanha. Aquela mulher tinha fé muito maior que o grão da mostarda. Ela acreditava que se ela tocasse na bainha da túnica de Jesus, ela estaria curada. E então, ela, Amélia Rodrigues e Humberto de Campos contam que ela foi buscar Jesus no momento, se aproximou dele no momento em que ele se dirigia à casa de Jairo para ajudar a filha dele estava doente e aparentemente morta, e, o Jairo, que era um doutor da lei, ele busca Jesus, manda buscar Jesus. E Jesus se encaminha. Então, as pessoas, era uma multidão em volta de Jesus, e ela no meio dessa multidão. Não consegue, falar com Jesus, mas aí ela toca a bainha da túnica de Jesus. E ela sente, a Amélia Rodrigues descreve, né? Ela sente todo o seu organismo ali na área, né, reprodutiva, ela sente, né, que tudo está se realizando para a cura. Ela sente no seu corpo a transformação. E a hemorragia estanca, naturalmente. O evangelista nos conta que naquele momento Jesus pergunta: quem me tocou? E os apóstolos, os discípulos ficam, vamos saber, no meio de uma multidão, vamos saber. E é, ele diz: não, porque uma virtude saiu de mim. O que era essa virtude? Eram os recursos dos fluidos, dos seus fluidos, indo em direção àquela mulher. Que, por isso que Jesus diz: a tua fé te salvou, a tua fé te curou. Fé, confiança. Confiança no Pai. Confiança em Jesus. Confiança que nós obteremos aquilo que pedimos, porque Jesus disse: pedi e obtereis. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Mas será que nós vamos, tudo que nós pedimos, nós conseguimos? No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 27, Kardec faz algumas abordagens e tem duas instruções dos espíritos, uma de Santo Agostinho, que vão nos dizer que não é tudo, né? Normalmente, Santo Agostinho e o espírito de Monod, até dizem, né, que nem sempre nós obtemos o que queremos, porque, muitas vezes, nós pedimos aquilo que não nos cabe, né, pedir. Então, é preciso saber pedir, né? É preciso saber pedir. E, então, Kardec
ele vai nos falar disso no capítulo 27. Capítulo 27. E ele diz assim, né? No item 7, quando ele fala da eficácia da prece. Desta máxima, concedido-vos será o que pedirdes, o que quer que pedirdes pela prece, forem lógico deduzir que basta pedir para obter. E for injusto acusar a providência de não, se não acede a toda a súplica que se lhe faça, uma vez que ela sabe melhor do que nós o que é para o nosso bem. Pedimos e obteremos aquilo que é para o nosso bem. É como procede um pai criterioso, que recusa ao filho o que seja contrário aos seus interesses. Em geral, o homem apenas vê o presente. Ora, se o sofrimento é de utilidade para a sua felicidade futura, isso aqui, o que nós chamamos de sofrimento, né? São as aflições que nos chegam. Deus o deixará sofrer como cirurgião, olhem a comparação de Kardec. Como cirurgião, deixa que o doente sofra as dores de uma operação que lhe trará a cura. Então, aí ele continua. O que Deus lhe concederá sempre, se ele o pedir, com confiança, é a coragem, a paciência, a resignação. Também lhe concederá os meios de se tirar por si mesmo das dificuldades mediante ideias que fará lhe surgir os bons espíritos, deixando-lhe dessa forma o mérito da ação. E no item seguinte, ele dá um exemplo de um homem perdido no deserto. E esse homem pede a Deus que o assista porque ele está desfalecido, cai por terra, precisa de água. E aí, vai cair água do céu? Não. Contudo, diz Kardec, um bom espírito lhe sugere a ideia de levantar-se e tomar um dos caminhos, aquela inspiração. Vai por ali. Ele vai. E vai ter num oásis, onde ele encontra água. Então, essa explicação é que Kardec nos traz. E, ao chegar ali, ele encontra coragem. Se tem fé, quer dizer, se confia, exclamará: obrigado, meu Deus, pela ideia que me inspiraste e pela força que me deste. Mas a seguir, olha o que Kardec diz. Se lhe falta fé, ele vai exclamar: que boa ideia que eu tive, que sorte a minha de tomar o caminho da direita em vez da esquerda, o acaso às vezes nos serve admiravelmente. Quanto me felicito pela minha coragem e por não me deixar abater. E alguém pode dizer, por que o bom espírito não lhe disse claramente, segue este caminho que encontrarás o que necessita? Por que o espírito ali, né, não se materializou, não falou? Por quê? E aí Kardec diz por quê? Para que nós tenhamos o mérito da nossa ação. Porque se nós fôssemos guiados assim tão explicitamente, tão visivelmente ou auditivamente, ia ser fácil. Às vezes até a gente, né, ouve que os espíritos dizem que é uma voz interna, né? Dessa maneira, primeiramente, para lhe ensinar que cada um deve ajudar-se a si mesmo e fazer uso de suas forças. Depois, pela incerteza, Deus põe à prova a confiança que deposita na criatura e a submissão desta à vontade do Pai.
E então, os espíritos não se revelam, para que nós tenhamos o mérito da nossa ação. Porque senão nós viraríamos o que os espíritos sempre nos dizem. Verdadeiros fantoches, robôs que vão para lá, vão para cá, e esperaríamos que os espíritos nos conduzissem. Nós temos o nosso livre-arbítrio, que nós sabemos. A seguir, Kardec vai estudar a ação da prece, né? Será que a prece tem o condão de afastar de nós todas as nossas aflições? O que nós já sabemos. Somos espíritos e nós estamos vindo de outras existências. A doutrina espírita tem como um princípio a existência do espírito, sua sobrevivência, sua pré-existência e sua existência. Então, nós estamos vindo de outras eras. Nós somos hoje o que nós nos fizemos em toda essa nossa história, nossa trajetória espiritual. E há uma frase muito repetida: a semeadura é livre e a colheita é obrigatória. Hoje, nós colhemos o nosso passado e semeamos o nosso futuro. Semeamos no presente para colher lá no futuro. O que Emmanuel diz aqui: lembra-te da imortalidade, nossa divina herança. Então, as aflições que nos chegam são o plantio que nós fizemos. Já fazem parte da colheita. Estamos colhendo aquilo que andamos semeando. Não gostamos. Temos a oração. A oração vai afastar as nossas aflições? Tem uma frase do Chico muito interessante. Quando a lei de causa e efeito nos alcança, chegou o momento daquela situação, aquela vivência, aquela experiência precisa ser vivida. Se o plano espiritual, se a lei de Deus nos encontra no trabalho do bem, ela adia, né, a experiência, ou atenua a experiência. Então, o que Kardec nos traz nesse capítulo? E que nós sabemos porque outros espíritos, como Joana de Ângeles, Emmanuel, André Luiz, sempre nos falam isso. André Luiz, na sua obra, sempre nos lembra a importância da oração e nos mostra vários momentos em que a oração transformou aquela ambiência e aquele estado de espírito de quem ora. Mas é preciso a confiança, é preciso a fé. Então, nós sabemos, as nossas experiências, elas serão vividas, elas poderão ser atenuadas? Sim. E aí, aquilo que o Chico nos lembrou, né? Se nós estivermos no trabalho do bem, então, por isso que Emmanuel, no Consolador, nos diz que a melhor oração é o trabalho. Mas isso não nos exime da oração. E todos os espíritos nos lembram, e Kardec, e Santo Agostinho e Monod, aqui no capítulo 27 do Evangelho, nos lembram disso. A necessidade da oração a todo momento. E não podemos esquecer da oração ao voltarmos o que Monod chama, voltarmos à carne. O que é isso? Ao acordarmos.
O que nós sabemos? Nós dormimos, o nosso espírito se liberta, e ao acordarmos, corpo e espírito se acoplam e voltamos à vigília. Precisamos nos conectar com Deus. O que é a oração? Dona Brunilde costuma dizer que é o telefone para Deus. É uma ligação que nós fazemos. E a gente fica pensando, a oração precisa de muitas palavras, precisa de palavras especiais, precisa ter um lugar especial. Não, nós podemos orar caminhando, fazendo o nosso café, preparando o nosso café, nos arrumando para sair, em qualquer momento. Podemos orar ainda sem ter nem sequer levantado. Eu lembro sempre de começar pela gratidão, agradecendo a vida, agradecendo a Deus pela vida, pelo que tenho, como dizia Paulo, sou feliz com o que tenho. Pelo que tenho, pelo que Deus me proporciona todo dia, pelos meus amigos, pelos meus familiares, pela doutrina, pelo amparo dos amigos espirituais, agradecer. E saber que os espíritos estão ali nos amparando. Estão ali nos amparando. E nós receberemos segundo a vontade do Pai e segundo aquilo que necessitamos. E então, o que Emmanuel diz aqui? Luta e aprimora-te, trabalha e realiza com Cristo, e aguarda confiante o futuro, na certeza de que a vida de hoje te espera, sempre justiceira amanhã. Então, confia, confia, é a tua fé. Esse capítulo começa com o Evangelho de Mateus, como Kardec sempre faz, o Evangelho de Marcos e o Evangelho de Lucas. Em passagens em que ele lembra, no Sermão da Montanha, Jesus ensinando a orar. Quando orardes, não vos assemelheis aos hipócritas, e que afetadamente oram de pé nas sinagogas e nos cantos das ruas para serem vistos pelos homens. A oração é um estado de espírito íntimo. Digo-vos em verdade que eles já receberam sua recompensa. Quando orardes, entrai para o vosso quarto. Que quarto é esse? É o nosso íntimo. Nós, conosco. E fechada a porta, orai a vosso Pai em segredo. E vosso Pai que vê o que se passa em segredo, vos dará a recompensa. Então, de que nós estamos falando? De confiança. Jesus está nos confiando, está nos dizendo, confia, tenham fé. Mas olhem, outro ponto que ele chama atenção. Não cuideis de pedir muito nas vossas preces, nós somos eternos pedintes, né? Às vezes nós queremos as coisas materiais, mas esquecemos daquela frase de Jesus: buscai primeiro a justiça de Deus e depois, né, tudo mais vos será dado por acréscimo. Não cuideis de pedir muito nas vossas preces, como fazem os pagãos, os quais imaginam que pela multiplicidade das palavras é que serão atendidos. E outro ponto que ele fala, né, é exatamente disso. Orai, enfim, com humildade.
e não com orgulho. Examinai os vossos defeitos para que nós possamos ter essa humildade. Há poucos dias, eu procurando no YouTube algum filme, de vez em quando procuro no YouTube algum filme bom para ver, né? Encontrei um filme muito interessante e fiquei perguntando, né? O objetivo de Deus. Deus prova a todo momento a sua existência. Kardec pergunta aos espíritos, lá no início do Livro dos Espíritos, como é que a gente prova a existência de Deus? E ele responde, os espíritos respondem, uma frase simples, com um axioma da vossa ciência. Todo efeito tem uma causa. Então, nós vemos na natureza o efeito, a natureza é o efeito. Então, não pode existir sem uma causa. E eu vi o filme e fiquei, né, me questionando qual é o objetivo de Deus numa comunidade dos Estados Unidos. O filme tem o título Milagre de Coqueville. Coqueville. É uma comunidade, uma cidadezinha bem pequenininha, com 535 pessoas na época. Aconteceu em 1986, no estado de Wyoming. E é, 500 e poucas pessoas que moravam ali, em 1986. Era uma comunidade muito pequena. E eu fiquei pensando, qual o objetivo de Deus com essa demonstração? O objetivo é nos alertar, é acordar, é despertar a humanidade, despertar o homem. Qual era a história? Me chamou a atenção a palavra o milagre, né? E eu digo, vou ver. E interessante, aí eu vi a sinopse e fui ver o filme. Um, um homem que era considerado muito inteligente e a esposa fascinada, fascinação mesmo, deu por ele, né? Aquele fascinação da obsessão. É, ele planeja, ele diz que ele comprovou matematicamente, por uma equação, que a, a, a pessoa sobreviveria depois da morte. Então, na cabeça dele, as pessoas morriam e as ressuscitavam, a palavra que ele usava, as ressuscitariam. E ele resolveu fazer a experiência, se era verdade isso. Aí ele juntou pólvora, preparou lá uma bomba explosiva e escolheu a escola da comunidade, em que todas as crianças da comunidade estavam ali. E, e ele escolheu as menores, né? O que hoje nós chamamos de ensino fundamental. E o pessoal do ensino médio era separada daquele prédio. Bem, prepararam tudo, juntaram todo mundo numa sala para facilitar, né? E ele tinha ligado à mão dele o detonador e levou primeiro. Então estavam as crianças, os professores e o casal. E é interessante
que a bomba explode por acidente, porque ele deixa com a mulher, ele passa para a mulher e a mulher acidentalmente, ela não pode mexer com a mão, e ela inadvertidamente bota a mão na cabeça e causa uma explosão. Ninguém é ferido, todos saem vivos. Qual a presença de Deus ali? Porque depois, o que era o xerife, que não estava na ocasião, e depois ele entende por que que ele não estava, quando ele começa a juntar, é um quebra-cabeças que ele vai juntando, ouvindo as crianças. Primeiro, o filho dele. Ele não estava no local. E no posto lá, que era policial, só tinha ele. É uma comunidade de 500 pessoas, só tinha ele, o xerife. E ele estava fora, né, daquele perímetro. E quando avisaram o rádio, ele se dirigiu, mas não chegou a tempo. E ninguém, nem professor, nem criança, foi ferido. Todos se salvaram. Acontecimentos que começa ou quando ele ouve o filho dele. O filho dele se torna muito calado, não quer conversar. Porque ele tinha se afastado da igreja, o pai, né, esse xerife. Porque ele vendo acontecimentos dos quais ele não gostava, ele perguntava onde é que estava Deus. Aliás, essa pergunta a gente já ouviu, né? Onde é que estava Deus ali para permitir isso? E aí ele foi se afastando da igreja, não ia mais à igreja, não orava mais em casa, quando a família orava. E o filho não contou para ele, contou para um psicólogo. O psicólogo disse para ele: converse com seu filho. E aí ele perguntou para o filho: o que que você tem para me contar? Por que que você não me contou? Porque você não ia acreditar. E aí ele vai contar que, quando eles estavam na sala, tinha uma senhora ao lado dele. Ele chama, né? Uma velhinha. Tinha uma velhinha. Como é que era a velhinha? De cabeça branca, não sei o quê. E aí a mãe vai buscar o retrato da mãe dela. Era a mãe, era a avó dele. E a avó vai falando com ele: tenha calma, a bomba vai explodir, mas você tenha calma, não vai acontecer nada. Em determinado momento, ela manda que ele vá para a janela. Depois, ele ouve o filho, não fala nada, mas diz para a mulher: não acredito nisso. Isso é a imaginação dele. Eles estavam em estresse, e aí imaginaram isso. E aí a esposa diz para ele: ouça as outras crianças para você saber o que aconteceu. E aí ele vai bater na porta das outras crianças. E o filho dele tinha contado para ele que cada criança tinha um anjo, o que ele vai chamar de anjo. Tinha um anjo. Cada criança tinha um anjo. Cada pessoa tinha um anjo. E que em torno daquela bomba ali, daqueles explosivos, que detonaria toda a escola, tinha um cordão, né, de anjos, que é de luz. E o pai mostra uma luz amarela para ele. Como luz? Assim? Ele falou: não. Aí tinha uma luz branca, né, bem forte. Ele falou: não, igual a essa aqui. E aquele círculo de anjos, de mãos dadas, em torno da bomba, em torno do explosivo. E ele diz que, pouco antes de explodir, eles subiram todos e ficaram, né, no teto ali, junto ao teto. E a bomba que
os técnicos não souberam explicar, explodiu para cima. E a fumaça saiu pelas janelas que tinham sido abertas, porque uma criança começou a passar mal, porque aconteceram vários eventos, que depois ele chegou à conclusão que só podiam ser os anjos, os espíritos. Onde tinha o querosene, que alimentava o explosivo, começou a vazar querosene, um buraco grande. E aí ele disse, bem, ele não ia colocar querosene no recipiente furado. Quem furou? Ele tinha 5 detonadores, 5 alimentações, né? 5 fios ligados para explodir. 3 fios estavam cortados. Ninguém tinha se aproximado. Se alguém tentasse, aquilo explodia. Os 3 fios estavam cortados. Só 2, então, explosivos que conseguiram explodir. E os anjos encaminharam para cima. As crianças começaram a vomitar por causa do cheiro do querosene, porque estava tudo fechado. E aí um professor diz, olha, acho melhor você abrir as janelas e a porta, porque as crianças vão começar a passar mal por causa do cheiro do querosene e você não vai ter controle disso, vai ficar complicado. E aí ele permite que se abram as janelas e a porta. Agora, juntando as peças que, né, se vão juntando aqui, no quebra-cabeça. O professor foi inspirado. Porque foi na hora da explosão, a fumaça para cima, a fumaça saiu pela janela, as crianças também. As crianças foram retiradas pela janela. Elas fugiram pelas janelas. E a porta, que também estava aberta. Naquelas semanas anteriores ao evento, o alarme disparava sem ninguém ter acionado o alarme de emergência. Aí, já que o alarme disparava, eles faziam treinamento com as crianças. Depois, não era nada. E o diretor da escola falava, mas quem disparou esse alarme? Esse alarme está disparando sozinho. E bem próximo ao evento, o alarme disparou também. Então, as crianças estavam treinadas para sair numa emergência. Então, quando aconteceu, os professores disseram, deita no chão e se arrasta. Foi o que elas fizeram para fugir da fumaça. Fumaça para cima. O professor, em determinado momento, diz assim, vamos fazer uma brincadeira, crianças? Olha só, vamos fazer um quadrado mágico. E quem vai ficar no quadrado mágico é só ele, com a esposa dele e o explosivo ali. Ninguém pode entrar no quadrado. O que foi? O que isso permitiu? Que as crianças ficassem afastadas do explosivo. Eles ficaram contidos dentro do quadrado mágico, ele botou ali uma fita adesiva e colocou os dois ali, isolados. E as crianças afastadas. Aí, quando o xerife foi ver, foi ver as outras crianças foram falando. Não, tinha comigo, uma senhora assim, assim. Uma me pegou pela mão e me tirou da sala, depois que explodiu. E depois que eu estava fora da sala, ela sumiu. Aí, algumas conseguiram identificar as pessoas. Eram avós, eram tias, eram familiares já desencarnados, porque depois dos álbuns de família, eles conseguiam identificar. Ao final, né, a esposa dele dá um ultimato a ele.
quando ele fala, ele diz, para mim é inacreditável, isso é a imaginação das crianças. A esposa dá um ultimato a ele: ou você volta à igreja, ou você perde a sua família. E aí ele volta à igreja. Ele volta, ele se ajoelha, né? Ele entra na igreja e ouve o canto das crianças, né? No que a gente chama de catequese, né? Eles vão para a aula de evangelização e eles começam a cantar. Esse canto mexe com ele e fala de Deus, da presença de Deus, sempre em nós. O que esse filme me trouxe? Eu passei nos grupos para todo mundo. Primeiro é a certeza de que nós não estamos sozinhos. Em nenhum momento. Jesus disse: nenhuma das minhas ovelhas se perderá. Ele é o nosso pastor. Ele cuida de nós. Cada um de nós diz, Kardec nos lembra isso, lá no último capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele fala da oração ao anjo guardião, que todos nós temos um anjo guardião que cuida de nós. Deus se preocupa conosco e cuida de nós. Nas nossas dificuldades, nas nossas dores, e muitas vezes são dores atrozes. São dores que quase nos derrubam. Mas a nossa fé nos levanta. Aquilo que Jesus dizia: levanta e anda. Então, confiemos que a nossa fé possa crescer a cada dia e jamais percamos a certeza de que Deus está conosco, de que não nos abandona em qualquer situação, seja mais difícil. E às vezes situações que nós não entendemos. Por que conosco? Não é? Às vezes a gente não pergunta, por que comigo? Mas nenhuma aflição nos chega se não houver uma causa. E nós já sabemos disso. Então, confiemos. Confiemos no Pai, na sua misericórdia, sempre. E, né, os autores do filme, o acontecimento foi em 1986 e o filme foi feito em 2015. Os autores do filme depois mostram a fotografia da criança e depois da família, né? E a demonstração de que nenhum acontecimento negativo aconteceu e foi o único evento, né, que isso se deu. Exatamente porque era uma comunidade religiosa, né, com fé. Que Jesus nos abençoe, caminhemos com Jesus. E lembremos sempre dele nos dizendo: estarei convosco até o fim dos séculos. Jesus nos abençoe. Obrigado, Graça, por essas reflexões e essa narrativa tão emocionante que nos traz tanto sentimento, né? A prova dessa confiança que nós todos temos que ter. Vamos agradecer, né? Obrigado, Graça. Obrigado a todos vocês, né, que estão conosco sempre. Se você gostou, lembrando, né, para que todos possam ver também, que você compartilhe, que você dê o seu like. E convidando, claro, sempre para próximas reuniões, sempre às segundas-feiras, às 7 horas. Na próxima segunda, nós teremos, mais uma vez, um tema do Livro dos Espíritos. E, como nosso tema foi oração, agradecemos
outra vez por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos em Teu nome, trazendo essas reflexões que são tão importantes para nós, para que nós reforcemos sempre a nossa confiança, que nós saibamos sempre que estás conosco e que nós não temos motivos para aflições, apesar de tantas vezes passarmos por provas tão difíceis e nos perguntarmos, como a nossa graça nos disse, por que acontece conosco. Nós temos que ter sempre a confiança de que, se acontece conosco, é porque nós precisamos disso. E que nós tenhamos força, mestre querido, sobretudo nós tenhamos força para passar por essas provas, sobretudo em mais essa encarnação, que nós temos a certeza que é mais um passo na nossa evolução, na nossa educação, para cada dia estarmos mais perto de Ti e do nosso Pai. Em nome de nossos benfeitores, mais uma vez, os benfeitores da nossa casa, que nos permitem estarmos aqui reunidos, agradecemos aos nossos anjos da guarda, como disse a nossa graça, todos temos um. Mas, sobretudo, agradecemos a Ti, Pai querido, por tudo. Que assim possa ser. Graças a Deus. Graças a Deus.